Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. O meu nome é Michelle Alves e esse é o Mixed, o podcast para a gente conversar, trocar conselhos e recebermos convidados de vez em quando. É assim, tudo misturado. Ok, talvez seja muito cedo para eu estar pensando nisso, mas na minha cabeça, ansiosinha do jeito que pensa além da conta, assim, ela não me dá outra opção. Eu tava brisando que nesse ano eu vou fazer 31 anos e que por isso eu vou estar mais perto dos 40. Não é doido? Mas também tá tudo bem, porque ao mesmo tempo eu sinto que eu nunca fui tão eu quanto eu tô sendo agora, sabe? Eu tô num momento da minha vida em que eu não tô dando muita importância pra umas coisas. Na verdade, tô dando mais importância pra outras. E pra mim tá fazendo tanto sentido. Sei lá, se eu precisasse me mudar de novo, eu iria. Se eu precisasse aprender algo do zero, eu toparia. Eu tô meio que tipo, vamos. Entendeu? Se me alegrar o coração, eu tô fazendo. É isso, a vida é só uma. E que sejam todos muito felizes, independente de como quiser ser. É tipo assim, umas preguiça pra umas coisas, sabe? Que antes eu ficava tipo, sei lá, comentando, gastando meu tempo pensando. Hoje em dia tá bom, tá ótimo, fazendo mal pra ninguém. Sabe assim? Uma coisa de doido, menina. Talvez eu esteja mais corajosa hoje em dia, ou talvez menos me importando com os outros. Eu acho que menos me importando, não sei se corajosa seria a palavra, eu acho que é menos me importando, assim. É, com certeza. Eu li outro dia sobre intercâmbio depois dos 50. E eu fiquei muito feliz, porque parece que lá na reportagem, foi da UOL, uma reportagem que eu li, esse tipo de intercâmbio tá se popularizando agora. E, mano, faz muito sentido, né? Porque, sei lá, aquela ideia de que você sempre vai ter pais que vão te pagar isso e aquilo, como muita gente cresce. E que bom, sabe? Se você tem a oportunidade, vai, que seus pais te paguem mesmo. Se um dia eu fosse mãe, eu também ia querer dar tudo do bom e do melhor pros meus filhos. Mas a verdade é que a maioria não vive assim, né? Enfim, tipo, os pais acabam não tendo tanto pra oferecer, além do básico, que também já é muito bom muitas vezes, e acaba que a pessoa, pra fazer uma viagem como essa, sei lá, é só depois que cresce, cria uma carreira e amadurece e tal. E tem uma coisa que uma vez eu conversei com uma moça, que ela fez um grupo de intercâmbio em Londres comigo no ano passado, que ela falou que, tipo, Michelle, meus pais, eles não tinham dinheiro pra pagar, né? Então, eu nunca nem cogitei, sabe? Eu, tipo, ouvia fulano, ciclano que tinham feito intercâmbio, mas não era uma realidade na minha realidade. E aí, depois eu fui crescendo, me formei, comecei a trabalhar, comecei a ter meu dinheiro. No caso dela, ela não teve filhos e mesmo assim ela esperou até 50 e poucos anos pra fazer o primeiro intercâmbio, porque é isso, sabe? Nunca é tarde. E eu espero muito que as pessoas cada vez mais percebam isso, assim, pra intercâmbio, pra qualquer outra coisa, assim, nunca é tarde. Se você quiser, você consegue. Isso é uma coisa que eu trago muito, assim, nas conversas que eu tenho com a minha mãe, sabe? Ela tem 65, vai fazer 65 esse ano. E eu sempre falo, cara, se você consegue, se você tem saúde pra isso, vai lá e faz, porque não deixa ninguém te falar que você não pode, sabe? Outro dia ela tava num trabalho, que ela começou um trabalho novo, e ela tava trabalhando com uma pessoa muito desagradável, assim, que colocava muito ela pra baixo, sabe? De tipo, nossa, você é muito velha, você não tinha que estar trabalhando e não sei o quê. E ela disse, pois bem, Michelle, eu fui lá e mostrei que eu sei fazer e fiz melhor. Eu falei, é isso! E eu acho que, com o passar do tempo, além de toda a alimentação que acaba acontecendo por causa da idade, enfim, tem todas as crenças limitantes também que essa galera vive, né? E eu espero envelhecer, assim, muito com essa ideia de que eu posso fazer aquilo que eu quiser fazer desde que eu tenha, sei lá, condições suficientes e saúde e tudo mais. Eu espero ouvir isso daqui a alguns anos, mas eu espero nunca me parar ou me limitar por causa da minha idade, sabe? Essa reportagem, inclusive, que eu li, que eu mencionei aqui pra vocês, tava falando sobre famílias inteiras, tipo assim, mãe, pai e irmã, sabe? A galera toda dos 50, 60 anos que estavam indo se mudar pro Canadá sem os filhos, tá? Sabe? Tipo, não necessariamente os filhos estavam indo juntos. E eu não sei se eu já contei pra vocês, mas eu quase fui morar em Vancouver, no Canadá, né? Antes de eu vir aqui pra Berlim. Até uma história que esses dias eu criei um reel sobre e postei lá no meu @mialves, com 2 S, no Instagram. Já deixo aqui o meu pedido pra você seguir o @mixed.podcast no Instagram, porque é muito importante lá, porque a gente
gente conversa, que vocês fazem suas perguntas, mandam os pedidos de conselho pro Me Ajuda e por aí vai. Mas enfim, eu até postei lá no Reels do meu Instagram pessoal falando sobre essa história de que eu acabei escolhendo Berlim porque a minha astróloga Amanda Flores maravilhosa falou que seria uma super cidade, que seria, sabe, que eu me senti muito bem, que seria muito positivo pra mim, tal. E aí eu vim maravilhosamente. E realmente, né, vocês estão vendo, tá sendo muito bom, eu gosto muito daqui e não de forma alguma eu me arrependo de ter vindo, mas eu sempre fico me perguntando, sabe, se eu tivesse ido pra Vancouver, como é que será que teria sido, sabe? Não sei, o Canadá, ele é uma boa ideia pra muita gente, sabe? Ele é um país cheio de oportunidade. Bom, então, para conversar sobre esse assunto hoje, a minha convidada é a Paula, que tem 34 anos e uma carinha de 22. É imigrante, mora no Canadá, mas antes disso ela também já morou na Austrália. É mãe de pet, do Link, um doguinho fofíssimo, ama viajar como eu. É vegetariana e dinossauro da internet. Começou quando isso tudo aqui era mato, na internet de escada, com Blogspot. Eu tinha um fotolog, amiga. Tudo bem? Ai, a gente é da mesma época de internet, né? Da época que tudo era mato. Exatamente. A gente é blogueira, blogueira raiz, né? E sim, a gente é blogueira raiz. E de vez em quando eu ainda chamo os seguidores de leitoras. Leitoras, é verdade. Ai, é muito engraçado que hoje em dia o blogueira, ele não existe mais assim, né? Como existia antigamente. A gente usa esse termo, mas... Eu me sinto um pouco, assim, cringe de falar que eu sou influenciadora. Eu não gosto desse termo. Eu prefiro blogueira. Eu gostava muito de blogueira também. Blogueira Eu acho que a gente podia voltar com esse termo. Ia ser melhor. Como você está? Você está no Canadá agora? Em que parte? Que hora é aí? Aqui já são 5h20 da tarde. Tô bem, tô aqui em Montreal, na parte francesa do Canadá. São 11h20 da manhã. E está um dia lindo, mas eu já não vou nem ficar muito animada, porque quando tá um dia lindo, a gente sabe que são os mais frios, né? Então, não vou nem ficar muito feliz. Aqui tá chovendo já tem 2 dias. E tá, tipo assim, 10 graus, que eu fico feliz de não tá tão frio. Mas eu, sei lá, eu acho que já tô no momento que eu prefiro mais frio do que chuva, sabe? 10 graus já é verão, já. Que isso? Exatamente, não é? Eu não posso nem reclamar. Na vida do imigrante, 10 graus eu fico feliz. Eu acho uma sacanagem. Pior é que quando não tem sol. Quantos anos tu mora aí no Canadá, Paulo? Eu vim pra cá em 2018. Fez 5 anos. Meu plano inicial era Toronto. Acabou que não rolou. Aí eu fui pra Vancouver, que é onde eu oficialmente moro, assim, né? Até hoje. Mas tô aqui em Montreal. E tu gosta de não ter ido pra Toronto? Tu acha que foi melhor mesmo? Eu gosto muito de Toronto, eu não tenho nada contra, assim, sabe? A cidade, é uma cidade que eu gosto bastante. Mas hoje em dia, conhecendo, né, melhor o Canadá e conhecendo melhor as outras cidades, eu preferiria Vancouver, por conta da natureza, das montanhas, de ter toda essa parte. Ou Montreal, por ter esse charme de ser a parte francesa, sabe? Toronto seria minha terceira opção, mas a vida não quis me mandar pra Toronto. Que bom, né? Porque aí chegou onde tu tá hoje em dia e acho que você tá bem feliz, não é, amiga? Tô feliz. Hoje em dia eu já tirei a cidadania, né, canadense, então nem... É depois de 5 anos que tira? É depois de 3 anos como residente permanente. Então, mas assim, eu achei que ia demorar esse processo, né, porque eu cheguei aqui com visto de trabalho, então eu achei que todo o processo até do visto de trabalho para residência permanente, da residência permanente para cidadania, eu achei que ia demorar muito mais, né, e eu tirei a cidadania no ano passado, com 4 anos aqui. Eu falei, nossa, não esperava, realmente não esperava. Muito bom. Qual é o lance agora? Tipo, tu tem um segundo passaporte? Não. Tenho um passaporte canadense. E aí tu não precisa necessariamente continuar morando no Canadá, tu pode morar em qualquer outro lugar. Não tenho visto, né? Eu posso vir pra cá, eu ficar quando eu quiser, sair quando eu quiser. Tem algumas vantagens de visto, né? Por exemplo, não precisa de visto para os Estados Unidos, tem alguns países que geralmente a gente precisaria aplicar visto como brasileiro, mas o passaporte brasileiro é muito forte também, né? Então, até quando eu tava olhando a lista de países, né, que precisa de visto, os que fazem mais diferença, basicamente, assim, é Estados Unidos, que não precisa, mas os outros, o brasileiro já pode entrar praticamente sem visto, sabe? É que nem o passaporte europeu aqui. Eu acho que o que ajuda muito no passaporte europeu, no caso, é você não precisar de um visto para trabalhar na Europa, né? Mas, por exemplo, se tu for para os Estados Unidos, tu ainda precisa de um visto de trabalho para trabalhar. Mas pode entrar como turista. Sim. Mas é bem mais tranquilo de conseguir, assim, sabe? É bem mais... É um processo um pouco mais rápido. Mas pelo menos traz aquele alívio, né? Porque eu
eu morei 4 anos na Austrália, faz 5 anos que eu estou no Canadá. Então, depois desse período todo de todo tipo de visto que você imaginar que eu já tive, né? Visto de estudo, visto de turismo, visto, aí depois trocar visto de estudo na Austrália, você tinha que trocar a cada 6 meses, era uma loucura, assim. Caramba! Então, hoje em dia traz um alívio, assim, do tipo, nossa, eu não preciso aplicar um visto. Sim. E entre Canadá e Austrália, tu gosta muito mais do Canadá? Sim, eu me adaptei muito mais no Canadá. Não tem absolutamente nada de errado com a Austrália. Foi um período muito importante da minha vida, assim. As pessoas até me perguntam às vezes, né? A qualidade de vida, né? As diferenças dos países. É muito parecido em qualidade de vida. Você vai ter acesso às mesmas coisas, né? São 2 países muito parecidos. Mas o estilo de vida da Austrália nunca combinou muito comigo. E esse era o problema, assim, sabe? Por mais que pareça um estereótipo, era muito praia, surf, calor. E eu tava assim, eu não aguento mais acordar pra ir trabalhar e tá 40 graus, sabe? Eu tava assim, sofrendo muito. E as pessoas ficavam assim, não é possível que você tá reclamando, sabe? E aí, quando eu cheguei aqui, inclusive, que os canadenses perguntavam, né? Falavam assim, você sai do Brasil? Eu morei na Austrália. Por que você veio pro Canadá? Eles ficavam muito chocados, sabe? Tipo, por que quem faria isso? Lá é tão bom, é tão calor. De onde tu era no Brasil mesmo? Era muito calor assim Calor, também? né? Não calor. Só pode aquela coisa que a gente nunca sabe, né? Às vezes é calor, às vezes é frio. Exato. Os 2 países têm coisas muito parecidas, mas a grande diferença tá no clima e nessa vibe surf, praia e aí montanha, neve, que combina Eu mais acho que contigo, né, amiga? o clima afeta muito. Parece besteira quando você fala assim, né? Tipo, não, eu gostava do Não, clima. Mas é porque o clima afeta o estilo de vida, afeta tudo, assim, né? No Exato. dia a dia. Então, quando eu cheguei aqui, eu tava muito preparada, assim, pro frio. Eu tava realmente, tipo, sabe, quero viver essa experiência. Mas eu não imaginava que eu ia me adaptar tanto. Eu me adaptei muito ao inverno, tipo, nem é uma coisa que me incomoda, sabe, no dia a dia. Como o verão na Austrália me incomodava. Eu não conseguia sair, eu não conseguia fazer nada. Era tipo assim, tá super calor, que gostoso. Não, eu só quero ficar no ar-condicionado, sabe, assim, sem conseguir fazer nada. Acabava que, tipo, tu não aproveitava o que o país tinha a oferecer, tu simplesmente... Porque se você não tá indo pra praia, não tá indo surfar, não tá indo, né, fazer as coisas típicas de verão, não tem muito o que fazer nesse sentido, né? E eu acho que também foi uma questão da escolha da cidade, porque eu fui pra Brisbane, que fica mais ali pro que eles chamam de Sunshine Coast, né, que é a parte ali que é bem calor, mais tropical, assim. Eu acho que se eu tivesse ido pra Melbourne, por exemplo, que é uma cidade que eu gosto bastante, eu teria me adaptado mais. Uma cidade mais urbana, sabe? Uma vibe mais, até uma vibe mais Berlim, assim, sabe? E No por que sentido... foi a Austrália? Cara, coisas da nossa vida de blogueira, né? Eu tinha um blog. Vamos à história. E aí, na época, eu comecei a fazer algumas viagens e eu postava nesse blog. E uma agência de intercâmbio, eu tinha bastante acesso até. Uma agência de intercâmbio entrou em contato comigo e me convidou para ir passar um mês na Austrália e fazer conteúdo. Na época, eles queriam posts no blog. Tipo assim. Gente, eu fico imaginando agora a gente tendo que fazer Reels, TikTok, vídeo, foto, story. Sim. Não desmerecendo o post no blog, dá um puta trabalho. Mas, Dá muito amiga, é outra trabalho. vibe, outra pegada. Você, tipo, tira a foto e escreve depois que você viveu. Exato. E era 2013, né? Então, assim, era outra época. E eles queriam que eu fizesse posts no blog sobre a minha experiência na Austrália. Então, eles me mandaram para 3 cidades diferentes. Eu fui conhecer, né? Sydney, Brisbane e Cairns, que fica no norte da Austrália, lá no meio da floresta tropical, barreira de corais, aquela coisa bem... Quando você imagina a Austrália, sabe? Um lugar que tem crocodilo, é lá, esse lugar. Tá. Mas aí eu falei, eu vou fazer vídeo também, né? Já tô aqui mesmo, vou fazer vídeo também. E aí eu fiz vários blogs, assim, e eles super gostaram. Eles super gostaram, deu super certo, assim, o projeto. E acabei estendendo, fiquei mais um tempo, fiquei 2 meses. E aí quando eu voltei pro Brasil, eu falei, vou aplicar o visto de estudos. Que daí eu já conhecia a agência, como funcionava e tudo mais. E aí apliquei o visto de estudos para ir para lá, mas nunca foi meu plano, assim. Nunca foi um sonho, sabe? Ir para a Austrália, especificamente. Tipo, caiu no teu colo a oportunidade e tipo, foi, gostou e quero mais. Porque para aplicar o visto de estudos, eles me ofereceram o curso, né? De graça, não precisaria pagar pelo curso. Muito bom, só muito bom. Pelo visto, passagem, né? E eu não teria condições de fazer um curso de intercâmbio em outro lugar, eu não teria como pagar, sabe? Pelo curso. Então eu falei, vamos, vai dar tudo certo.
Deu até o Então, calor tinha me que dar. vencer. Até tu pensar, não, eu acho que o Canadá tá mais propício. Eu tava nessa de trocar de visto, né? Visto de estudo, Amiga, eu te acompanhei desde a época que tu mudou pro Canadá. Eu lembro dos teus últimos vídeos na Austrália, tu e teu cabelo me despedindo. vermelho, e depois indo pro Canadá. Eu tava nesse processo de visto de estudo da Austrália, que é um processo bem... É complicadinho, assim, você tem que ficar renovando, é meio chato, sabe? O processo para se tornar... Aí eu não queria necessariamente morar na Austrália, mas eu não queria mais lidar com essa parte de ficar renovando visto. Para conseguir um visto de trabalho era bem complicadinho, assim, até você ficava preso com a empresa, né? Então eu não queria muito isso, de ficar preso num contrato com uma empresa específica, sabe? E a residência permanente era muito difícil, assim. Basicamente, se eu quisesse a residência permanente, eu ia ter que me mudar para uma cidade menor. E Brisbane já era uma cidade pequena. Então já era uma coisa que não me dava felicidade no dia a dia estar numa cidade pequena, entendeu? Eu queria estar numa cidade grande. E aí eu tava um pouco cansada dessa parte, comecei a pesquisar assim, não, pera, deixa eu ver onde que dá pra eu morar. Aí comecei a olhar, assim, visto pros Estados Unidos, sabe? Comecei a pesquisar. E nessas eu cheguei no Canadá. Nem lembro necessariamente, acho que foi um vídeo no YouTube de alguém falando sobre os processos pro Canadá. E eu comecei a pensar, nossa, faz todo sentido. Tipo, eu tenho o perfil, sabe, para fazer essa aplicação de visto. E aí foi onde começou o meu projeto de vir pro Canadá, totalmente na loucura. Eu ia te perguntar, né, porque o Canadá, ele acabou se tornando, assim, pra quem olha de fora, essa mãezona, né, dos imigrantes, de ter um monte de chance, oportunidade e tudo mais. E o que eu te perguntaria, e até que apareceram algumas perguntas que as pessoas que estão nos ouvindo fizeram, que tipo de perfil de pessoa tu vê indo pro Canadá e meio que, puta, isso aqui funciona, sabe? Tipo, esse tipo de pessoa, sabe aquela coisa de, você imagina quem vai pra Austrália, agora que você falou, quem gosta de surf, quem gosta de praia e tal. Pro Canadá, o que que tu vê dando certo? É muito diferente até de comparar esses dois perfis, assim, né, de Austrália e Canadá, porque na minha experiência, né, o que eu via era muitas pessoas que iam para a Austrália era mais jovem, que queria ter uma experiência no exterior, sabe? Não era necessariamente quer emigrar. E o perfil das pessoas que eu conheci ao longo desse período aqui no Canadá, geralmente são pessoas que querem emigrar. Então você vê mais famílias, até que vêm com criança, que vêm realmente com um projeto de imigração, sabe? Enquanto na Austrália era mais assim, o jovem que quer ir curtir a vida e ter uma experiência no exterior, né? E a imigração talvez aconteça, mas não é um foco, assim, sabe? Então muda até a idade das pessoas, né? Muda bastante. Aqui no Canadá eu conheci pessoas que até vieram, assim, depois dos 40, sabe? Realmente focada para fazer o processo de imigração. E assim, mudou muita coisa, né? Recentemente. Eles estão num processo aí de... Fizeram a Austrália, começaram a mudar tudo. Eu vi que tava, tu acho que comentou sobre isso, e outras pessoas que eu sigo do Canadá estavam tipo, meio que desesperadas falando sobre o assunto. Eles porque, mudaram. Meu Deus do céu. Os programas de imigração daqui, eles ainda são os programas de imigração mais fáceis, bem entre aspas, comparado com Estados Unidos, Austrália, UK. Aqui ainda tem abertura, sabe? Tem bastante abertura para imigração. Mas hoje em dia eles querem um perfil mais específico de imigrante, assim, né? Uma pessoa que tenha não só uma formação, mas que também tenha uma pós, um mestrado, sabe? Uma pessoa que tenha uma comprovação financeira maior. Eles aumentaram, né, a exigência da comprovação financeira. Infelizmente faz sentido, porque tudo ficou mais caro, né, no mundo. Então, faz sentido eles pedirem mais comprovação financeira. O perfil ideal é uma pessoa que tem até uns 35 anos para ter mais pontos na imigração. Então obviamente, um bom inglês. E agora eles estão focando muito no francês. Então quem tem o francês é um plus. Quem tem francês consegue os projetos de imigração mais interessantes hoje em dia, assim. Os mais simples hoje em dia são focados em quem fala francês. Tipo, para vir para Alemanha, para países da Europa, o que eu vejo é muito você entrando como estudante, tipo, pagando na sua particular, ou entrando com uma bolsa de estudo numa universidade pública, enfim, ou então com visto de trabalho. No Canadá, não necessariamente você precisa ter um ou outro. Você pode fazer a aplicação da residência permanente já direto no Brasil, é isso, né? Muito. Eu conheço várias pessoas que chegaram como residente permanente, o que é muito doido, né? Pessoas que, inclusive, nunca tinham visitado o Canadá. E chegaram isso é loucura. Como residente permanente, né? Já chega com o quê? Como se fosse o green card, né? Dos Estados Unidos. Já chega para podendo morar, de fato, sem precisar se preocupar necessariamente com visto, né? Você precisa renovar a residência permanente eventualmente, mas não é uma coisa assim que você vai perder, sabe? Mas o projeto mais comum é também os estudos. Muita gente vem para fazer college, né? Que é como se fosse uma universidade
universidade. Depois do visto de estudos, você tem direito a um visto de trabalho. Então, aí você pode ficar, se você estudar 2 anos, você pode ficar 3 anos no visto de trabalho. Então, o pessoal usa esse tempo... Mais 3 anos depois dos 2 anos? Se você faz um curso num colégio público, né, de 2 anos, você pode ficar 3 anos depois com o visto de trabalho. Então, isso não mudou, isso continua da mesma forma que era antes. Eles mudaram algumas regras, algumas coisas, mas basicamente é isso. Se você vem fazer um curso de 2 anos aqui, você consegue, de certa forma, 5 anos de Canadá. E aí, nesses 5 anos, é bem mais tranquilo de correr atrás da imigração em si, né? De fazer os processos de imigração. Então, por isso que ainda é uma opção muito interessante, eu acho, para quem quer morar fora. Mas é o que eu sempre falo, tem que ter o perfil do Canadá, assim, sabe? No sentido de que tem coisas que não adianta você... não, chega lá eu dou um jeito. Tipo, eu não gosto de frio, mas chega lá eu dou um jeito. Não dá, sabe? No longo prazo é uma coisa que vai começar a te incomodar e não vai fazer sentido. Tem até uma pergunta aqui que é sobre programas de incentivo à migração depois dos 35. Tu comentou de famílias inteiras que se mudam depois dos 40 e tal, mas é bem nesse perfil de pessoas que, tipo, podem já ter uma vida formada no Brasil, tem uma faculdade, tem um mestrado, tem uma carreira e uma poupança bem gordinha, né? O Canadá tem algumas opções bem interessantes para as províncias que são menos procuradas. Então, por exemplo, Manitoba, que é a cidade principal, é Winnipeg, eles têm alguns programas de imigração, que daí são da própria província, né? Não necessariamente os federais, que... Províncias aí é como se fossem estados, né? Tipo, só pra galera entender. Tá. Os estados, a gente tem essa coisa de província. E aí cada um tem, tipo, meio que suas regras e tal. Tem os programas de imigração federais e tem os provinciais. Então, cada província tem os seus. Aí, por exemplo, Ontário, que é muito buscada, que é onde fica Toronto, tem menos, é menos abrangente, né? Mas as províncias que tem menos gente, eles têm programas mais interessantes. Então, em algumas, nem a sua idade não importa, assim, sabe? O que importa é o perfil que você tem. E aí, dependendo da profissão que você trabalha, se você trabalha 6 meses em Manitoba, você já pode aplicar, sabe? Então, tem opções bem interessantes, né, nessas províncias como Manitoba, as províncias do Atlântico, Saskatchewan, que é bem assim, o meio do Canadá ali, meio uma coisa meio Texas, sabe? Mas tem opções. Então, muita gente vem, principalmente pessoas que têm mais idade, que não pontuam tanto na imigração federal, procuram esses lugares, sabe? Para fazer a imigração. Acho que não dá pra falar que é uma parada fácil, mas também não é impossível. Eu acho que tu tem que ter muito um propósito, um objetivo muito certo, né? Porque tu vai pro meio do Canadá, sei lá, tu mora em São Paulo, com várias coisas disponíveis pra ti o tempo inteiro, a todo momento, aí tu vai pro meio do Canadá, e daí tu não tem um objetivo muito claro, aí tu pensa, puta, o que eu tô fazendo aqui? E aí meio que já não é tarde demais, porque sempre dá pra voltar, mas já investiu dinheiro pra caramba e já perdeu tempo e energia naquilo. Então, acho que ter um objetivo muito claro ajuda demais, né, nesses momentos. E também acho que, de repente, foi o que te ajudou a entender o porquê a Austrália não fazia mais sentido e porquê talvez o Canadá faria, porque meio que tu vai entendendo o que tu quer viver, né? Exatamente. Mas tem muita opção, assim, né? Por exemplo, British Columbia, que é a província onde fica Vancouver, que foi por onde eu fiz o meu processo de imigração, é um lugar super procurado, mas tem bons programas provinciais também, sabe? Eles têm opção, por exemplo, para quem faz mestrado, se a pessoa faz 2 anos de mestrado, pega esse visto de trabalho, né, de 3 anos, mas já pode aplicar para imigração direto, assim que terminou o mestrado, sabe? Então, tem opções bem interessantes, menos em Ontário, na região de Toronto, você vai ter menos, porque tem muita gente, né? Então, eles não precisam necessariamente incentivar as pessoas a irem para lá. Mas no resto do país tem bastante opção, é mais uma questão de buscar aquilo que faz sentido para você. Por exemplo, eu não conseguiria ir para Saskatchewan, morar na fazenda para fazer o meu processo de imigração. Mesmo que demorasse mais, se eu fosse para Toronto, eu preferiria que demorasse mais, mas se eu estivesse num lugar que eu gosto, sabe? Obviamente, cada pessoa tem uma prioridade. Tem gente que fala, não, eu quero a residência permanente, depois eu me viro. E aí topa qualquer coisa, sabe? Total. Eu acho que é ter isso muito claro. Eu lembro que uma vez eu tava em dúvida antes de vir para Berlim, eu tava em dúvida entre Vancouver e Berlim. Eu até já contei essa história aqui no podcast, que o que foi o negócio decisivo para eu decidir, e pode rir, tá? Foi a minha astróloga. Porque ela olhou lá no mapa
Amei, Ela amei. olhou no mapa e aí ela falou, olha, Vancouver, assim, não tá, tipo, tão atrativo. Vai ser legal, mas eu acho que em Berlim tu vai se sentir muito massa. Eu acho que tu vai gostar bastante, vai ser um momento pra tu se divertir e tal, tal, tal. Eu falei, tá bom, vai ser Berlim. Mas eu quase fui pra Vancouver. Então teve uma época ali, antes de eu me decidir de ir pra Berlim, que eu fiquei assistindo tudo que eu podia sobre Vancouver, sobre, tipo, consumindo todo... Como tem gente, né, no Canadá, quando eu abro o YouTube e boto vida no Canadá, que eu vejo, menina do céu! Hoje em Tem, dia tipo, tem muito, brasileiro né? em todo lugar, eu amo, muito legal isso. E E aí, olha que é muito doido, porque tem tanta gente aqui no Canadá fazendo conteúdo e tem pouquíssimas pessoas em Toronto fazendo conteúdo. E eu assim, gente, pelo amor de Deus, precisamos de mais conteúdo em Toronto. e Toronto é um dos lugares mais... É o principal. A primeira vez que eu Loucura. fui pro Canadá, eu fui pra Toronto, mas eu acho que entre Toronto e Vancouver, eu acho que eu curtiria mais Vancouver pela vibe natureza, por ser aquela coisa meio que quando a gente dá um Google no Canadá, são as imagens que aparecem, assim, daquele lago bonito, pá. Pra mim é muito o lugar, assim... Óbvio que não existe lugar perfeito, né? Porque cada pessoa tem as suas preferências. Sim. Mas pra mim é muito a perfeição da mistura dos dois cenários. Que é uma cidade grande, que recebe grandes eventos, que recebe grandes shows, que você vai ter acesso a tudo, assim, né? Restaurantes, exposições, etc. Mas cercada por natureza. Então você não tá, assim, totalmente no meio da cidade, como Toronto, né? Que você... Apesar que Toronto é uma cidade muito verde, mas, assim, você tem essa mistura, sabe? Da natureza que tá ali. Você tá na praia, você tá na montanha, mas a cidade tá ali junto. Então, pra mim, essa é uma mistura muito ideal, assim, sabe? Que foi o que fez eu me apaixonar muito por Vancouver. Assim que eu cheguei lá, é muito, muito doido mesmo pensar nisso. Mas assim que eu cheguei lá, a primeira semana, eu estava assim... É isso, minha casa. Não preciso me preocupar. É isso que eu ia te perguntar, se, tipo, tu se vê a longo prazo no Canadá, sabe? Assim, eu acho um saco falar, que nem as pessoas me perguntam, Shelly, você vai ficar pra sempre em Berlim? Mano, eu Pra não sei o sempre. que eu vou fazer semana que vem, sabe? Assim, tipo, e a vida de imigrante é essa doideira, que a gente uma hora pensa que tá assim, depois tá assado, enfim. E tu se vê, tipo, a longo prazo, é um lugar que, puta, me encontrei, eu me vejo envelhecendo aqui, sei lá. Sim, total. Desde que eu cheguei em Vancouver, eu tive muito essa sensação, sabe, de casa. Tipo, eu estou em casa, aqui é minha casa. Tanto que quando eu não tô, por exemplo, agora eu tô em Montreal, mas eu tenho uma certeza tão grande, assim, sabe, de que, ok, lá é minha casa e a cidade tá lá, sabe? Vancouver não vai sair correndo, Vancouver tá lá, eu não preciso me desesperar. E é muito... Eu não sei explicar, mas é uma sensação que eu não tive quando eu tava na Austrália, sabe? Eu era muito grata de poder viver aquela experiência, de estar lá, de poder viver a experiência de estar estudando fora, mas eu não tinha essa sensação de estou em casa. E óbvio que o pra sempre é uma coisa muito, né? A gente não tem como saber. Não tem Sei como nada. saber. Mas eu tenho Exato. meio que uma certeza de que, no fim das contas, eu sempre acabo voltando para Vancouver, entendeu? Eu vou Entendi. fazer as minhas coisas e, no fim, quando eu vejo, eu já tô com os planos, já tô de volta lá. Paula com 72 anos, aposentada em Vancouver. Nas montanhas, né, de preferência. Vem aí. Vem aí. E amiga, falando em idade, tu teve a crise dos 30? Porque agora quando eu li que tu tinha 34 anos, eu falei, puta merda, é verdade, a Paula é mais velha que eu. Mas amiga, você tá super bem. E eu não sei se isso é uma merda de falar, porque é quando as pessoas falam assim, eu fiz 30, né? As pessoas falam, nossa, mas não parece. Eu falo, pois é, mas é a minha idade, vou fazer o quê? Tipo, tu teve esse lance de quando tu fez os 30 anos? Eu acho que eu tive antes dos 30 a crise, sabe? Que foi bem uma época ali dessa transição da Austrália para o Canadá. Eu tava Quando eu fiz 30, eu tava aqui. Era o meu primeiro ano aqui, eu acho, quando eu fiz 30. Então, antes, 28, 29, foi uma fase que eu tava surtada. Eu estava completamente surtada. Eu estava em surto, assim, de um jeito que eu não sabia de mais nada da minha vida. Sabe, tipo, você não sabe mais quem você é? Eu não sabia mais quem eu era, do que eu gostava, o que eu queria. Não sabia nada, assim, sabe? Era muito... Foi uma época bem incerta. Não, foi uma época que, pra você ter ideia, a minha vida inteira, e até hoje, eu sempre tive certeza absoluta que eu não queria ser mãe. Tipo assim, certeza absoluta. Nessa época, pra você ter uma ideia, foi uma época que eu até pensei assim, e se tiver um filho? Eu tava em surto completo. Porque passou,
passou, entendeu? Foi tipo ali, 28, 29. Menina, depois passou, assim, o surto, sabe? Foi uma coisa... Também, obviamente, foi junto com a minha mudança pra cá, né? Então, acho que quando eu cheguei aqui também teve mais essa sensação de pertencimento, uma certa estabilidade, no sentido de que, ok, eu moro aqui, tá tudo bem, posso me acalmar, a vida não vai acabar, eu não preciso ficar procurando um lugar. Então, mas esses 28, 29 foram bem loucos, assim. Mina, eu fiz orçamento pra fazer casamento, festa de casamento, umas coisas assim que eu nunca pensei em fazer, sabe? Nessa época eu tava assim, louco, né? É porque é como se, tipo, meio que o que a vida te pede, né? É o que a sociedade espera que você faça, seja mãe, ou... Enfim, outro dia eu tava trocando ideia com uma pessoa e aí a gente entrou nessa coisa de saúde e aí tava falando, depois dos 30, você vai meio que, tipo, não tendo mais tantas chances, não tão altas de ter um filho quanto quando você tem os seus 20 e poucos e tal. E aí eu comecei, puta, é verdade, né? Vai batendo essas outras coisas que até um momento não são preocupações nossas. Eu também não tenho vontade alguma de ser mãe. Gatos já tá muito bom pra mim. Já me dá trabalho, eu não consigo nem cuidar de mim, amiga, sabe? Tipo... É isso que eu fico pensando. Hoje, eu tenho... Sabe aquele meme? Que se eu engravidar hoje, seria uma gravidez na adolescência? Sim. Eu me sinto assim. 34 anos, mas eu me sentiria uma gravidez na adolescência, entendeu? É doido. E é doido como a impressão que a gente tinha de ver as pessoas com 30, 34 anos. Quando a gente era pequena, as pessoas pareciam tão resolvidas. Nossa, eu tava falando isso esses dias, que eu ficava pensando, cara, as pessoas de 30 anos são tão adultas, né? E aí hoje eu me vejo com 30 anos pensando, será? O que aconteceu que eu não cheguei nesse momento? O que acontece? O que eu tô fazendo de errado? E eu tava vendo até uma matéria, uns tempos atrás aí, que era uma matéria falando que a Taylor Swift tem a minha idade, né? Então a gente nasceu... ela tem 24. Formal. E aí eu tava vendo uma matéria falando que as pessoas ainda enxergam ela como uma menininha, como uma adolescente, porque ela não tem filhos, não casou. Então tem muito isso, sabe? De que a sociedade te enxerga como adulta a partir do momento que você se encaixa dentro de certas expectativas. Mas aí, como eu tô aí, né, na vida, eu acho que por mais que eu me sinta... Obviamente, sou uma mulher adulta, né, que paga a sua conta, não tem muita outra opção também, né? Vou fazer o quê? Tem que pagar. Adoraria ser uma adolescente que fica tomando Nescau, assistindo Sessão da Tarde. Né? Mas não tem essa opção, né? Não somos herdeiras, não temos essa opção. Então, mas ao mesmo tempo que tem isso que eu fico pensando, cara, óbvio que eu sou uma adulta, eu tô vivendo minha vida há 10 anos no exterior, sabe? Tô pagando minhas contas e tudo mais. Ao mesmo tempo que eu fico me sentindo uma adolescente, tipo assim, nossa, eu acho que eu sou muito jovem, sou muito adolescente. Eu acho que, assim, me corrige ou me avisa se a minha brisa tá um pouco errada. Eu não sei, mas eu acho que no Brasil essa coisa da idade, ela é um pouco mais cobrada do que aqui fora. Uma coisa que minha mãe pontuou quando ela me visitou aqui foi, e eu não tinha reparado até então, foi que ela falou, Michele, mas o que eu achei mais legal de Berlim é que nos bares, nos cafés, nos restaurantes, tem tanto pessoas velhas quanto pessoas novas. Tipo, não tem uma segregação, que lá no Brasil tem a festa do idoso, tem a festa do não sei... Sabe assim? Tipo, é tudo muito... tudo separado e cada um tem a sua caixinha e tudo mais. Eu entendo que, em partes, isso pode ajudar para pessoas que querem conhecer pessoas da mesma idade, enfim, mas, ao mesmo tempo, também cria-se esse espaço, assim, essa coisa de, isso não é pra mim porque eu não tenho tal idade, até a forma de se vestir, a forma das coisas, tipo, tudo que você gosta tem que girar em torno de algo adulto. Se você, sei lá, tem 34 anos e continua assim. Tem uma amiga que ela é apaixonada por dorama e coisas da Coreia do Sul, etc. E aí ela diz também que, tipo, mano, pessoas ficam falando que eu já tenho 30 e poucos anos e como assim que eu gosto disso e tal. É zoado, né? O brasileiro tem umas coisas, se apega nos negócios. Hoje em dia, porque eu todo esse tempo, né, que eu morei fora, eu sempre fiquei muito dentro da minha bolha da comunidade brasileira, né? Que não tem problema nenhum, porque brasileiros são maravilhosos. Quando você vê, você já tá ali no meio da comunidade brasileira. Exato. Mas nesse último 1 ano e meio, eu tô namorando um canadense, né? E aí, sou muito mais inserida com os amigos dele, com as pessoas daqui e tudo mais. E aí eu percebo muito essas diferenças, assim, sabe? Essa coisa de, você tá, sei lá, do Brasil a gente tem muito isso, né? Tá velha, tem que fazer as coisas logo porque tá ficando velha. E eu percebo que eles são muito mais tranquilos com isso, sabe? Tipo, deixa acontecer, vamos ver o que acontece. Não tem toda essa pressão. Eu sinto muito que eles têm uma pressão no sentido de realizar coisas, tipo assim, sei lá, comprar imóveis. É uma coisa que, tipo, é muito importante pra eles essa ideia, sabe? De realizar certas
essas coisas. Eu tenho que comprar uma casa, eu tenho que fazer esse tipo de coisa, mas não tem toda essa cobrança em relação à sua idade, sabe? Nossa, muito bom. É muito mais leve. Você vai vivendo, né? Isso que Agora, você falou é muito verdade, de reparar que você vê pessoas de todas as idades nos lugares, super. Você vai em bar aqui, você vê pessoas de todas as idades. e minha mãe disse que ela não consegue sentir, assim, essa liberdade na minha cidade de 300 mil habitantes, entendeu? Tipo, que se ela... o jeito que ela se veste, ou o lugar que ela frequenta, enfim, isso tudo diz muito sobre ela, e aqui é meio que foda-se, sabe? Você pode ir pra Ninguém tá nem aí, né? Eu acho que as pessoas têm muito isso, de, tipo, ninguém tá nem aí pra você aqui. E eu acho que isso é tão gostoso quando vira essa chave, assim, de tipo, que na real é isso, né? Ninguém tipo, tá nem aí. Ninguém, e se a gente for pensar, eu falei isso acho que no episódio passado, ninguém tá nem aí pra você mesmo. Real. Tipo, porque eu tô perdendo agora um pouco, depois de 10 anos criando vídeo pro YouTube, eu tô perdendo agora um pouco a minha vergonha de filmar na rua. E aí eu fico, tipo, toda vez que me dá uma pontinha de vergonha, eu falo, ai, foda-se, ninguém paga minhas contas, ai, foda-se, não conheço ninguém. E na verdade, isso é só dentro da minha cabeça, porque as Ninguém pessoas repara. passando, elas estão resolvendo a vida delas, desde que eu não filme a cara delas, tá ótimo, entendeu? É bem isso. Eu tenho muito isso também, eu reparo muito isso aqui, porque, óbvio, né, aqui o pessoal sai de pijama, ninguém se importa, sabe? E aí tem muito isso, de às vezes, sei lá, a gente vai andar com o cachorro, alguma coisa assim. Hoje em dia é muito mais tranquilo pra mim, tipo, tanto faz, eu saio de pijama, qualquer coisa e vida que segue. Mas às vezes eu falo pro meu namorado, tipo, não, peraí, deixa eu trocar de roupa. Mas por que você vai trocar de roupa? Não precisa, sabe? É muito isso. Ninguém repara em você. E é muito libertador você reparar isso. Às vezes, quando eu tô fazendo vlog também, eu fico pensando, tipo, ai, será que as pessoas estão olhando? No máximo, a pessoa vai olhar meio que de curiosidade, tipo assim, o que tá acontecendo ali? Pronto, acabou, sabe? Vai Isso. passar 2 minutos, ela vai pensar em 1000 outras coisas da Vai vida lembrar, dela. ela tá preocupada com as coisas dela, com os problemas dela, que ela tem que pagar o aluguel, não tá nem aí pra você. Exatamente. E é tão libertador isso, saber que as pessoas estão nem aí pra gente. Tipo, no final do dia, assim, você pensa, é isso, sabe? Porque eu também não tô nem aí pra todo mundo que eu vejo. Eu vi outro dia alguém falando, tipo, qual foi a última vez que você reparou, sei lá, o jeito que alguém tava vestido na rua e depois você ficou pensando nisso? Cara, você nem lembra. Não lembro. Não é uma coisa que fica na sua cabeça, sabe? Então Sim. é a mesma coisa do outro lado. Ninguém repara o que você tá vestindo. Tipo, tô bem vestida pra estar em tal lugar. Eu acho que isso também é uma coisa legal daqui. Eu acho que também na Europa, talvez, não tenho certeza. Que você não precisa necessariamente estar bem vestida pra ir nos lugares, sabe? Se você, obviamente, né, tiver ali normal, não vai ter camisa pra ir no restaurante, tá tudo bem, sabe? Não tem muito isso. Tipo, é um restaurante chique. No Brasil, eu me sentiria mal de ir com uma roupa normal, sabe? E aqui você pode ir, tipo, de jeans, blusinha, tá tudo bem. Exato. Ninguém vai ficar te olhando. Ontem foi Valentine's, né? Daí a gente foi jantar. E aí foi num restaurante, tipo, não chique, mas mais legalzinho do que a gente costuma ir, por ser uma data especial. E aí pensei, vou me organizar, vou me arrumar um pouquinho melhor e tal. Mas não foi aquela coisa de, tipo, um salto, uma maquiagem absurda, que a gente sentiria a obrigação de fazer se a gente estivesse morando no Brasil, sabe? Eu acho que tem muito isso, essa cobrança no dia a dia, sabe, no Brasil. Que mesmo que você, às vezes também não tem tanto, mas a gente acaba ficando com isso na cabeça, sabe? Tipo, isso daqui não é... isso aqui não é calça de shopping. Coisas assim. Tem que estar bonitinho pra ir no shopping. Não pode ir de chinelo no shopping. E aí, quando eu cheguei na Austrália, o povo ia descalço no shopping. Eu ficava assim, então tá bom, né? É real, não é meme. As pessoas andam descalças. Aí você fica assim, então tudo bem, né? Vida que segue. Ninguém vai se importar que eu tô com uma brusinha que não combina com a parte de baixo. Amiga, posso falar uma brisa que eu tenho sobre o Canadá? Sempre que eu penso, assim, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa e que eu penso muito no meu futuro, né? Tipo assim, eu ainda não sei um lugar que... sei lá, eu sempre brinquei, né? A minha vida toda. Eu gosto muito da Europa, nessa vibe, tipo, de cidades muito históricas. Então, eu sempre falei, quando eu me aposentar um dia, provavelmente vou estar no interior da França, no interior da Itália, numa cidade minúscula. Enfim, na frente pro mar. Mas, na verdade, não sei se vai acontecer, mas pode ser que aconteça. Vamos esperar pra ver. Então, eu não tenho nada muito, tipo, concreto de onde eu me vejo envelhecendo, assim. Só que sempre que eu penso efeito estufa, crise climática, etc. Eu lembro do Canadá e eu falo, mano, o Canadá deve ser um lugar... Assim, entre todos os lugares, o Canadá tá muito bem, porque o Canadá tem muita água, tem muito verde ainda, tem muito lugar não habitado. E aí, às vezes, eu falo pro meu namorado, olha, se der merda, a gente vai pro Canadá.
Porque, Cara. tipo, sei lá, pra mim eu vejo como se fosse um paraísozinho, assim, sabe? Tipo, meio que intocável ainda em muitos lugares. E é muito doido, porque quando você vê até de séries e filmes, assim, quando dá alguma merda nos Estados Unidos, eles fogem pro Canadá. Eles têm Eu Mas acho que o Canadá meio que tá nessa parte do meu cérebro, entendeu? Se der merda, eu vou pro Canadá. se você pensar em relação a toda enfim, né, a parte climática do nosso mundo, que tá um pouco complexa, o Canadá, obviamente, está sendo bem afetado, porque a gente tá tendo invernos bizarramente quentes e coisas do tipo. Queimadas também, né? Queimadas e tudo mais, mas é um país que tem acho que é o país que mais tem lagos e água doce no mundo, uma coisa assim. Exato. Tem muita eu tenho muito medo da água faltar. Tem muita natureza, tem essa questão do inverno, né, que não faz com que o país não consiga plantar tantas coisas e não seja tão autossuficiente em algumas coisas. Depende muito dos Estados Unidos em certos aspectos, mas é um lugar que eu acho que, se o mundo acabar, a gente tá relativamente bem aqui, mais ou menos. A que ponto a gente chegou nessa conversa, né? Dá pra se virar aqui, se vier o apocalipse. E todo mundo vai pro Canadá aproveitar os programas de migração no fim do mundo. Ai, tem que vir logo, né? Depois eles fecham os programas e falam assim, não, nosso visto apocalipse não tem mais. Não, eu falo que eu tenho uma amiga que mora e aí eles vão me deixar entrar. Exatamente. Paula, vamos pro nossa parte do episódio, que é o Me Ajuda. Que antes do episódio acabar, eu leio uma história de um pedido de conselho de algumas das nossas ouvintes, eu ia falar leitoras. E aí a ideia aqui é tanto eu quanto você dar pitaco. E nosso sincero pitaco mesmo, afinal de contas a pessoa mandou, ela tem que estar preparada para ouvir qualquer coisa. Tá, já faço isso de dar pitaco naturalmente, né? Então, vamos que vamos. Vamos. Sou hétero e casada há 8 anos e juntos estamos há 12 anos. Meu marido, há uns 3 anos, me contou que era bi. Ele disse que achava que eu sabia, mas nunca tinha passado na minha cabeça. E depois disso, ele foi mudando muito. Ele começou a se soltar mais nas redes sociais e atrair o olhar de outros homens. Hoje em dia, ele tem conversas mais profundas, entre parênteses, digamos assim, com esses caras. E é 100% com homem, nenhuma mulher. E ele não viveu essa fase bi porque já casamos jovens. Às vezes eu acho que ele gostaria de viver essas experiências, mas como somos casados, eu não sei o que fazer. E também, por ele ter esse contato com os caras, eu fico sem saber se ele realmente é bi, sinto que estamos só nos afastando no final de tudo. Me ajuda. Ai, que situação difícil, né? Amiga, eu li isso aqui e falei, eu não consigo dar esse conselho sozinha, Paula. Eu acho muito difícil. O problema é que essa pobre foi pedir o conselho logo quando eu tô aqui, né? Porque eu sou a pessoa mais contra casar cedo, porque eu fico muito pensando nisso, assim, sabe? Do tipo, se você casa cedo, somos divorciadas. Então, nós casamos cedo. Mas ao mesmo tempo eu fico muito pensando nessa questão de se você casa muito cedo, principalmente, né, óbvio que existem, eu conheci o amor da minha vida na adolescência, existe isso, claro. Mas, no geral, a pessoa que você era quando você conheceu essa pessoa vai ser uma pessoa totalmente diferente nos seus 30, entendeu? Tanto você quanto a pessoa, né? Exato. Vocês dois vão mudar muito. Eu acho que a gente tem muito esse pensamento de que o casamento tem que ser para sempre, né? E todas essas questões que eu acho que vem muito também da base religiosa da nossa sociedade e tudo mais, que acaba tendo essa pressão, que o casamento tem que ser para sempre, etc. Então, mas eu realmente acho que as pessoas, em algum momento da vida, elas vão ser pessoas diferentes que não se combinam mais, sabe? Sim. E não tem nada de errado com isso. Na verdade, esse é o caminho mais natural, né? Que as pessoas elas mudam ao longo da vida. Exato. Então, eu fico muito pensando nisso, assim, óbvio que eu não sei, né, a gente não tem mais detalhes desse caso dela, mas que ele não teve essa oportunidade de viver isso quando ele era jovem. Em algum momento isso vai vir essa vontade, né? De viver, de explorar. Exato. E, por exemplo, se ela já tá falando que ele tem conversas mais profundas com caras, eu fico me perguntando se ela... Tipo assim, o que seria uma traição? O que é profundo? Eu não tô entendendo, assim, sabe? Depende de quão profundo seja essa conversa, né? Sei lá, eu acho que assim, aí já tem bastante coisa que ela poderia considerar. Eu diria que talvez abrir, de repente, o relacionamento pra ver qual que é, ou dar um... Eu tenho um casal de amigos que de vez em quando, e assim, eu não tô falando que isso, por exemplo, funcionaria pra mim ou vai funcionar pra você, mas eu tenho um casal de amigos que de vez em quando eles se dão um night out. Assim, tá, tipo um passeio. Sabe?
um passe livre, exatamente. Então, essa noite, se proteja, mas faça o que você quiser. Então, de repente, uma noite para outra pessoa descobrir o que ela tá afim de fazer, né? Pelo menos, assim, não que você tá obrigando a outra pessoa a fazer, mas ela tem a possibilidade, ela tá livre naquela noite. Eu acho que é muito difícil, né? Porque tem muito essa questão também do ciúmes, né? Não é porque ele tá falando com outro cara que você não vai ter ciúmes, sabe? Não, eu já teria ficado com bastante ciúmes já de tipo, sei lá, eu imagino se fosse eu tendo conversas profundas com outras pessoas. Tipo, mano, se já tá demonstrando um certo interesse, né? Eu acho que é muito essa questão de avaliar, no sentido de, assim, tá, a gente tá aqui nesse relacionamento há tanto tempo. Às vezes é comum que esse relacionamento acabe virando uma amizade, sabe? E aí tem um momento que você tá ali no relacionamento com uma pessoa que é uma amizade, não é mais um relacionamento. Então, assim, vale a pena? Sabe, até que ponto vale a pena? Não que eu tô aqui sendo super a favor dela separar, mas eu fico Seria uma ótima ideia. Eu fico muito pensando que é importante considerar essa opção também, porque tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem começar de novo. Às vezes ela só tá apegada ao que eles viveram 12 anos e, tipo, acha que, sei lá, essa é a pessoa que ela tem que viver pro resto da vida e tal. E eu acho que, sei lá, tanto eu quanto tu, a gente já teve essa sensação de, tipo, puta, agora que eu já casei, agora que eu já vivi com essa pessoa há tantos anos, eu acho que vai ser isso, entendeu? Tipo, essa foi a escolha da minha vida, não tem o que eu faça. Só que depois que tu vê que não, mano, tem, tipo, isso é uma coisa da nossa cabeça, é tão libertador. Sim, exatamente. Eu acho que quando a gente está dentro de um relacionamento longo, eu acho que acaba sendo um processo muito natural você entrar num modo ali que você acha que é isso. Eu escolhi essa pessoa e agora eu estou aqui com essa pessoa. Agora é muito tarde para separar. Às vezes eu ficava pensando isso, sabe? Tipo, eu já tô velha, como assim? Não, e a preguiça também, né, amiga? Porque é toda uma energia que tem que colocar no negócio. Nossa, eu pensava isso, assim, sabe? Tipo, não, eu sou muito velha pra separar, sou muito velha pra começar de novo. Já tô aqui mesmo. Tá horrível, mas eu já conheço esse horrível, entendeu? Eu já tô acostumada. Ai, que triste. Vida que segue. E aí, quando eu divorciei, quando eu fui divorciada, né? Porque pediram o divórcio. Sim. Cara, foi muito libertador de pensar assim: olha, eu achava que eu era velha, né? Que eu não tinha mais ânimo pras coisas, pra fazer as coisas, pra viver a vida. E hoje estou aí, né? 34 anos indo em rave. Esse é o nível que chegamos. Então. Eu amo a skin Paula na rave da neve, só que com chuva. Tô indo esquiar, tô indo na rave. Então, você fica pensando, tipo, nossa, eu não tô velha pra começar de novo. Não tá. E é isso que eu sempre falo, tipo, se a gente tivesse que fazer todas as nossas decisões de vida nos nossos primeiros 25, 30 anos de vida, que tinha fazer o resto da vida, entendeu? Tipo, puta, é muito tempo. Então, sei lá, eu acho que tanto pra ela quanto pro cara, talvez testar em um primeiro momento, ou realmente abrir o relacionamento, ou de fato terminar, seria uma boa opção pensando na vida dos dois, porque pode ser que ela consiga viver com alguém que esteja inteiro pra ela, que ela diz que tá até já se afastando e tal, e ele consiga viver realmente o que ele tá a fim de viver, seja com caras ou com várias pessoas diferentes, ou com uma outra pessoa, enfim, eu acho que chegou no momento em que parece que eles simplesmente viraram amigos e é isso, né? E eu acho que tá tudo bem aceitar isso, sabe? Tipo, a gente ficou 12 anos juntos, mas não faz sentido o relacionamento hoje em dia. E não tem nada de errado com isso. Na verdade, eu tava vendo até na época que eu separei, né? Que a gente vê muito como o fim, né? Tipo assim, é o fim. Na verdade, não, é um novo começo. É um novo começo pra você e pra outra pessoa também. Não é um fim, sabe? Porque acho que a gente tem muito essa visão negativa, né, da separação. E tá tudo bem, na verdade, eu acho que é muito natural, mais natural até do que... Porque antigamente as pessoas eram, entre aspas, obrigadas a ficarem juntas no resto da vida, porque não existia, né, a opção de você se separar. E aí você... Nossa, mulher separada era, tipo, super hostilizada, era zoada. Sim. E aí você via, né, ninguém separava, sim, mas a maioria das pessoas eram infelizes. Felizes, exato. Não, e assim, meus pais são separados, né, eles ficaram 24 anos juntos e se separaram. E aí eu pensava, né, quando eu era pequena, caramba, tipo, como assim ficar 24 anos junto e agora, e tal. Mas, meu pai tá muito melhor, minha mãe tá muito melhor e eu acho que cada um soube seguir com a sua vida de um jeito que eles achavam que seria melhor e tal. Então, meio que nunca é tarde, né? E parece que quanto mais tu vai empurrando com a barriga, pensa todo o tempo que você tá perdendo, que
com essa pessoa. Sim, exato. E é meio isso também, né? Agora já tá muito tarde pra terminar. Tá, mas aí você vai terminar ano que vem, daqui 2 anos, daqui 3 anos, já vai ser mais tarde ainda. Exato. Que foi muito que eu fiquei pensando também ao longo dos últimos anos. Eu ficava assim, não, tá muito tarde já, não dá mais tempo. Como assim não dá mais tempo, sabe? Óbvio que dá tempo. Óbvio que dá. Em qualquer Tem tanta coisa pra idade, na viver. verdade. Eu tenho uma amiga que recém divorciou com 40 e poucos também. Tipo, cara, tá Uhum. tudo bem, sabe? Tá tudo bem. As Uhum. pessoas mudam. E tá tudo bem aquela pessoa não fazer mais sentido na sua vida, por mais que você goste dela. E eu sei que é difícil, porque tem todo o sentimento, né? Toda a vida, os planos juntos e tudo mais. Mas é complexo. Ele já tá tendo conversas profundas com outros caras. Exato. É muito difícil, né? Eu já estaria nesse momento fazendo um barraco, estaria surtada. E olha que eu nem sou ciumenta. Eu acho que eu teria tido uma conversa, assim, do tipo... Só que eu também não sei como que ela descobriu essas conversas profundas, né? Se ela não tá vendo as coisas dele sem ele... Porque daí, amiga, você também perde um pouco da razão. Eu acho que você tem que sentar e perguntar, né? Tipo, e aí, meu filho, qual que é? Você tá feliz nesse relacionamento? Porque eu não estou. Exato. Você quer arrumar ele, tentar arrumar ele? Ou a gente segue pra cada um pra um lado e é nessa que eu vou, né? Eu não sou tão a favor do dar um tempo, mas eu acho que nesse sentido, nesse caso específico, isso pode ser uma boa opção. Tipo assim, Sim. vai fazer cada um as suas coisas, entender melhor o que vocês querem. Porque também, se você ficar junto, insistindo, acaba que os dois só vão se machucar, né? Exato. E aí vocês vão acabar isso tudo se detestando. Exato. Às vezes eu fico pensando nisso, sabe? Não é melhor, às vezes, terminar enquanto tá tudo bem, do que esperar chegar numa traição, numa treta horrorosa, numa briga. Exato. Às vezes é melhor terminar aí... enquanto tá tudo tranquilo, sabe? Uhum. E às vezes, na verdade, é até mais difícil terminar nesses termos quando tá muito tranquilo, porque você fica achando, tipo, mas não tem nada de errado com o meu relacionamento. Na verdade, tem várias coisas de errado, mas é que o que a gente aprende ao longo do tempo é que, tipo, não é só o amor e os sentimentos bons que seguram um relacionamento, sabe? Tem muita coisa que precisa estar ali e às vezes tá faltando, e aí, tipo, você fica pensando, nossa, seria tão mais fácil se eu fosse traída, ou se algo tivesse acontecido, ou se, sabe? Porque você, tipo, prefere criar um ódio, um rancor, porque daí parece ser mais fácil do que realmente deixar ir. Isso não é mais fácil, né? É só mais fácil no sentido de botar o ponto final, só que tudo que vem depois é muito mais doloroso. Continua sendo super dolorido e tal. Exatamente. Gato, boa sorte. Que situação. Espero que eles consigam chegar num acordo aí que funcione para os dois, sabe? Porque também também eu fico pensando nele, assim, tipo, deve ser triste você não ter tido a oportunidade de viver as experiências que você queria viver, sabe? Porque e também quão difícil deve ser, de repente, dentro da família dele, na relação que ele tem com os amigos e tal, quão difícil deve ser pra ele também, tipo, e assumir isso pra ele mesmo, assim, sabe? Exato, mas ele também não pode ficar, entre aspas, mantendo ela no relacionamento ali só pra, tipo assim, fingir que tá tudo bem, sabe? Fingir que tá tudo bem, e aí ninguém vai questionar nada. Obviamente que é difícil, mas eu não tenho o lugar de fala nesse sentido, né? Se ele realmente, sei lá, quer se assumir pra família, alguma coisa assim, que às vezes eu fico pensando que nem precisa também, sabe? Vai viver sua vida. Não precisa da aprovação de ninguém, sabe? Mas também não é certo ficar prendendo a outra pessoa no relacionamento ali, sabe? Só pra família ficar feliz. É aquela coisa, tipo, de você ficar tentando... você se deixa desconfortável pra deixar várias outras pessoas ao seu redor confortáveis, e isso é a pior coisa. Exato. Não funciona a longo prazo. E tá perdendo uma vida aí que podia estar vivendo mil coisas muito legais. Podia estar indo pra rave. Podia estar indo pra rave, podia estar vivendo coisas que você nem imagina que ia viver. Exatamente. É isso. Mas, se vocês conversarem, se vocês chegarem a uma decisão, manda um e-mail de novo falando o que rolou, porque agora eu quero saber a fofoca inteira. Esse é o problema, né? A gente não fica sabendo do resto da fofoca, do que aconteceu. Por favor, conversem e traga a devolutiva. Paula, meu bem, muito obrigada pela nossa conversa. Eu amei, eu poderia ficar conversando mais muitos outros minutos. Obrigada pelo convite. Agora a gente falou até do fim do mundo, né? Mas enfim, é isso. Quando você começa... chegou em todos... do nada. Falando sobre o Canadá e do nada a gente tava, se tudo der errado. Não, se tudo der errado, o Canadá tem bastante água potável, vai dar tudo certo. Vamos todos pro Canadá.
Fala para as pessoas como que elas podem te achar nas redes sociais, o que elas podem esperar de você e do seu conteúdo, para elas já irem seguir. Paula do Canadá, se vocês procurarem no YouTube e no Instagram, vai aparecer assim. Não tenho TikTok, não consegui entrar nessa trend. Sou muito blogueira, sou muito do blog, então tá bem difícil pra mim. Você tem um blog ainda, amiga? Eu recriei, né? Olha que loucura. Olha lá, viu? Recriei paulanocanadá.com, porque eu ficava muito incomodada de perder as dicas, assim, sabe? Amiga, sim. E tipo, se um dia, sei lá, o Instagram acaba. O Meta acaba. Exato. Aí cadê? Eu tô pensando seriamente nisso também, ter pelo menos um lugar só pra colocar todos os meus textos sobre meu conteúdo, porque é isso que eu tô fazendo. Tô passando tudo pro blog, com as fotos, tudo certinho, porque eu fiquei pensando nisso, sabe? Pelo menos eu tenho isso salvo de alguma forma. Porque o Instagram esses dias, lembra que a gente tinha os guias que você podia fazer? Eles sumiram com os guias, perdi todos os textos que tinha lá. Aí eu fiquei assim, que é isso? E todo o meu tempo suado trabalhando nessa coisa, né? Exato. Então tem o blog de novo agora, tem o YouTube. Eu não fico postando muito assim, tipo, imigração no Canadá, porque não é meu foco. Eu acho que tem profissionais para falar disso. Mas tem vlogs, né? Tem o dia a dia, tem muito cachorro, tem viagem, tem essas coisas aí. E, enfim, esse ano tem projetos, né? Quem sabe a gente se encontra aí na Europa. Por favor. E também você tem pessoas e parceiros que você indica. Então, sim, toda a parte de imigração, toda essa parte tem parceiros, né? Se tiver alguma dúvida, fala com a Paula na DM do Instagram, ela manda lá os parceiros dela. Eu tô sempre super respondendo a DM do Instagram, assim, real. Às vezes as pessoas respondem, tipo, nossa, achei que você nem ia me responder. Eu tô sempre respondendo a DM do Instagram. Também. Eu falo, mas é o mínimo, tipo assim, eu quero estar conversando com alguém, não quero estar aqui falando nas paredes, sabe? Exatamente. Então eu tô sempre lá. Muito bom, muito bom. Fico muito feliz, muito obrigada. Se vocês quiserem um parte 2 com a Paula, já sabem, siga @mixed.podcast lá no Instagram pra gente trocar essa ideia. A gente se vê, ou melhor, você me ouve na próxima quinta-feira, mais conhecida como Mixed Feira. Um beijo e tchau!